Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara de Taubaté terá uma semana intensa de audiências públicas para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui no estúdio do Mix os psicólogos Carlos Silva e Gesiane Silva para falarmos sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Sexta-feira é o dia de se preparar para o final de semana, por isso temos as dicas da nossa agenda cultural. Tem também o quadro que vem por aí com as estreias da nossa programação para a próxima semana. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação, e ainda tem a nossa retrospectiva do mês. Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2025. O Mix da TV está começando agora. Encerrando mais uma semana aqui na nossa programação e desta vez encerrando também mais um mês. Chegamos ao final do mês de maio, agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. Muito obrigado você que nos assiste pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV. O Dia Mundial Sem Tabaco é uma data celebrada anualmente amanhã, no dia 31 de maio. Criada pelos Estados-membros da Organização Mundial da Saúde, a campanha tem como objetivo chamar a atenção para a epidemia do tabaco e para as mortes que causa, informando o público sobre os perigos do uso do tabaco, as estratégias da indústria do tabaco e as ações para o controle do tabagismo. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel de 2023, o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,3%, sendo 10,2% entre homens e 7,2% entre mulheres. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix os psicólogos Carlos Silva e Gesiane Silva. Vou começar aqui pela Gesiane. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Câmara. Eu quem agradeço, Josivaldo, agradeço também à TV Câmara por essa oportunidade de poder estar falando sobre um assunto tão importante. Carlos, obrigado pela presença aqui à TV Câmara. Eu agradeço, Josivaldo, a oportunidade a mim dado, a Gesiane e a TV Câmara e aos telespectadores, onde nós vamos dialogar alguma coisa sobre o tabagismo. Carlos, a gente fala do tabagismo na nossa realidade, mas é um assunto ancestral, né? Remete aí a muitos povos, é um assunto mais antigo, né? Como isso está impregnado na nossa sociedade? Então, Josivaldo, a questão da cultura, que é a cultura indígena, automaticamente nós sabemos que nasceu o tabagismo dentro da cultura indígena. Foi feito algo, a questão do tabaco, para fins medicinais. Automaticamente, na época, foi visto que isso causava prazer, causava realmente algo gostoso, prazeroso, e foi trazido para as indústrias, onde os grandes mercadantes industriais começaram a industrializar isso. Então, isso foi algo que muitas pessoas enriqueceram mundialmente, dizendo assim. E agora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela está trabalhando para minimizar aquilo que realmente, na época, era uma nostalgia, ganhar dinheiro, alguma coisa. E hoje, vê que o tabagismo, ele causa câncer, ele causa, entre outras doenças neurológicas, que hoje, através do Dia Mundial ou Dia Nacional, a questão do eliminar o tabaco, dizemos assim, que nós possamos trazer alguma coisa que possa esclarecer as pessoas a minimizar isso. Gesiane, nas suas consultas com seus clientes, tanto no ambiente público ou até mesmo privado, o tabagismo é um fator de procura para as psicologias, para as terapias? Esses pacientes te procuram, relato? Você tem casos que você possa, assim, lógico, sem demonstrar quem é a pessoa, mas falar para a gente se é um problema recorrente nas suas sessões? Bom, já vieram demandas a respeito de vícios, não necessariamente apenas do tabaco, mas em outras demandas também. Não apenas dentro da demanda por busca de psicológica, né, de atendimento, mas a gente também consegue ver
nos ambientes públicos mesmo, ali no SUS, até mesmo em relações familiares. E, na verdade, existe até uma procura, mas, assim, é ainda muito desafiador para as pessoas buscarem essa ajuda. A gente ouve falar, né, do termo epidemia, a gente até se assusta, porque a gente está acostumado a falar de epidemia de gripe, de dengue, Carlos, mas o tabaco é também uma epidemia e faz parte da nossa sociedade, né? E até mais cultural, às vezes até mais aceito, né? Que a gente entende assim que a palavra epidemia é algo monstruoso, aquilo que causa mal. Mas o tabaco em si, de início, na cultura não causava mal, causava prazer. Então, para mim trazer a palavra epidemia, prazeroso, é meio complicado, porque automaticamente aquilo que traz prazer não é epidemia, mas passa a ser epidemia porque é constrangedor por causa do câncer pulmonar, o câncer de garganta, o câncer realmente estomacal, tudo aquilo que causa realmente por causa do tabagismo. Aí sim é epidemia. Carlos, e por que a nicotina ou o tabaco em si tem esse vício, né? O que desperta no nosso organismo para criar essa dependência? Então, para criar dependência, tudo aquilo que nós estamos dizendo, sempre vou citar isso, tudo que é prazeroso de início é bom. Automaticamente, tudo aquele que é início não é vicioso, até que começa a causar mal e dependência daquilo. É que nem a relação amorosa, por exemplo. Uma pessoa que nunca namorou, ela começa a se apaixonar e de repente ela vê que ela está realmente gostando. E o gostar, ela deixou de apaixonar. Aí ela começa a ficar dependente do outro. Aí essa dependência emocional, que realmente a pessoa começa a realmente fumar, ela começa a depender do tabaco. E o tabaco em si, ele começa a ser agora prazeroso. Aonde que realmente quando ele fica naquele intervalo de 2 horas sem fumar, automaticamente aí começa a bater aquela abstinência moral. Aí eu preciso de um espaço agora para me dar um trago. Por quê? Automaticamente a noradrenalina está trazendo um alerta para ele. Você precisa de dopamina, porque ela agora está causando um excesso realmente nos neurotransmissores, dizendo para ele, você precisa de uma nostalgia. Então isso causa. Gesiane, as pessoas acabam indo para a nicotina, para o cigarro, como uma forma de dependência, mas outros problemas, outras dificuldades, por exemplo, desemprego, às vezes falta de dinheiro, conflitos familiares, podem também levar a pessoa para o vício de fumar? Sim, o meio social influencia, às vezes até mesmo questões já da pessoa, como um transtorno de ansiedade, um perfil ali de depressão, né, humor deprimido, eles acabam buscando no cigarro como um recurso para lidar com aquele sentimento que ela está tendo. Carlos, então no caso a pessoa está fugindo de um problema e acaba indo parar em outro problema maior que tem a ver com a sua saúde física também. Sim, a nicotina nada mais é que a gente pode trazer como fome. A nicotina é fome para o corpo, porque automaticamente ela precisa daquela nicotina, ela está dando uma continuidade naquilo que é prazeroso, mas ela está praticamente enganando ela própria mesmo, mas inconscientemente, porque ela acha que aquilo é consciente, eu fumo consciente, mas o inconsciente dela, ela não está querendo fumar. Automaticamente, como a colega já disse, pode ser uma influência do meio, pode ser assim o pai que fumou, pode ser o primo que fumou, pode ser um colega que fumou ou não. Como antigamente, eu posso dizer isso porque na infância, automaticamente, o que a gente fez? Na época da propaganda, o Marlboro, Arizona... Era glamour, né? Era glamour usar, colocar, por quê? Para conquistar uma moça, tinha que fumar, tinha que colocar um cigarro no bolso. Como eu comprava cartela de cigarro, eu colocava também e achava bonito, prazeroso fumar aquilo, porque era uma conquista. E às vezes a pessoa não sabia nem tragar. E o tragar, automaticamente, ele é adaptável, entendeu? E através do que? Ele passa a ter aquele comando, aí ele percebe-se que o corpo está precisando da nicotina, que é o inibidor. E automaticamente isso que é o grande fator. A gente está conversando aqui com os psicólogos, o Carlos Silva e a Gesiane Silva. A gente está falando do Dia Mundial Sem Tabaco, que vai ser celebrado essa conscientização amanhã, o dia 31 de maio. Por isso que a gente está trazendo essa pauta aqui na programação da TV Câmara Taubaté, para caso você tenha alguém na sua família ou conhece alguém que está passando por essa dificuldade, possa auxiliá-los de alguma forma nesse dia de prevenção. Carlos, é fácil a pessoa identificar que ela está no vício ou às vezes ela fuma de forma tão rotineira e cotidiana que ela nem percebe que isso é uma dependência? Então, automaticamente, para ela se
se vê que ela está no vício em si, automaticamente ela começa a dizer assim, eu fumo um cigarro por dia. Legal, ela não tem realmente o tabagismo dentro dela. Mas eu fumo, por que eu fumo? Porque é aquele momento que ela está procurando tranquilidade, então, quer dizer, o sistema nervoso dela central está dizendo o quê? A noradrenalina está dizendo para ela assim, olha, fica de alerta, porque você está dependendo de uma dopamina gradualmente, isso é inconsciente. Automaticamente ela diz assim, fumei 2 cigarros hoje, nem percebi por que eu fumei 2, automaticamente está dizendo, fumei 4 cigarros. E está tudo bem, o que é 4 cigarros? Quando ela menos percebe, ela passa a ser dependente do maço de cigarro, então ela precisa daquilo, porque senão vai causar irritabilidade, vai causar dor de cabeça, vai causar uma pessoa que realmente ela não está se dando bem no meio das pessoas. Então, quando ela percebe que isso realmente ela está já adquirindo vício. Gesiane, além do serviço particular, quem está passando pelo vício e está identificando essa necessidade, dá para procurar o serviço público, o SUS faz algum tipo de tratamento para esse paciente? Sim, a pessoa que manifesta ali um interesse, um desejo de buscar uma ajuda pelo SUS, ela pode estar ali pedindo alguma orientação no posto de saúde, nas UBSs, dependendo da cidade, o tratamento é dado pelo CAPS, então ela tem esse recurso pelo SUS, um acompanhamento assim bem amplo, medicamentoso, grupos terapêuticos, terapias individuais, inclusive. Carlos, qual que é o profissional, então, ideal para procurar nesse primeiro momento? É um médico, um clínico geral? É um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra? Quem que você recomenda para esse paciente que precisa de ajuda? Para consciência, eu fico sempre lisonjeado a questão da OMS, que ela está fazendo os meios de comunicação dela, como também a TV Câmara, divulgando a questão do tabagismo, mas o que ela tem que procurar? Hoje a mídia ela está realmente propagando vários tipos, como eu posso citar aqui outros grandes médicos envolvidos nisso, mas só dela procurar a ajuda, ela já é uma grande vencedora. O primeiro ponto, ela tem que acreditar que ela vai largar daquilo. Então, se ela procurar realmente um psicólogo, ele vai orientar dentro da medida do possível e, se for realmente necessário, fazer um pré-encaminhamento para um psiquiatra, para que esse psiquiatra possa fazer uma análise melhor, que ele possa tomar um remédio para ir acompanhando. Tem pessoas que largam do cigarro gradualmente, mas tem pessoas que falam assim, não, eu vou fazer só terapia automaticamente. É um pouco perigoso, para a pessoa causar ansiedade, mas a gente vai trabalhando. Olha, está tudo bem, está tudo bem se daqui 3 horas você querer fumar. Aí a pessoa vai dizer assim, não está tudo bem. Não, tudo bem. De você não estar tudo bem, mas procura um psiquiatra, porque muitas pessoas ainda têm aquela cultura que procurar um psiquiatra, está louco. Não, não é que está louco. Ele apenas adquiriu aquele vício que ele precisa deixar. Então, só dele deixar, ele já é um grande vencedor, que ele está procurando vencer de novo. Carlos, aproveitando a nossa pauta de conscientização, gostaria então que você deixasse uma mensagem de conscientização para a nossa população, para que possa sair desse vício e procurar ajuda. Então, eu digo à população que está nos assistindo, principalmente as pessoas que são fumantes, que nós não somos seus inimigos, nós somos seus amigos e estamos prontos para te orientar dentro da medida. Cada um tem sua dor e cada dor depende daquilo que a pessoa está à procura. Então, deve procurar sim um bom psicólogo, um bom especialista na área do tabaco, procurar realmente um psiquiatra e até possível um médico, para que possa inibir esse desejo exacerbado de fumar. Sabemos que a nicotina faz mal? Sabemos, mas inconscientemente nós dizemos que não. Então, muitas pessoas que estão fumando acham que não estão fazendo mal para o próximo, mas também faz mal para o próximo, para a mãe, para o pai, e isso causa o câncer. Então, o que eu digo para as pessoas? Procura um profissional da área da saúde, que isso vai te ajudar bastante. Carlos, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho de conscientização e até uma próxima oportunidade aqui na TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos templificadores, agradeço a questão da TV aqui, Câmara, pela oportunidade de falarmos num dia tão importante que está causando muita morte por causa do tabagismo. Doutora Gesiane Silva, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho também de conscientização e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade que foi oferecida, inclusive para o público. Assim nós encerramos a nossa Hora do Papo desta sexta-feira, dia 30 de maio, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Nós conversamos com os psicólogos, a Gesiane Silva e o Carlos Silva, a respeito do Dia Mundial Sem Tabaco, que vai ser celebrado amanhã, dia 31 de maio.
Esta pauta faz parte das diretrizes aqui da TV Câmara Taubaté, que tenta levar aos seus telespectadores direitos, deveres e também questões relacionadas à cidadania e à promoção da saúde. Agora você vai para um rápido intervalo aqui com a gente na nossa programação e na sequência tem mais notícias e informações. A Unital e a Prefeitura realizam a 37ª Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes em uma ação na Praça Dom Epaminondas. Fique conectado com a nossa programação que o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, aqui na programação da TV Câmara. E mais uma vez, agradecemos a sua audiência aqui conosco na nossa programação e você pode participar do Mix da TV, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando perguntas, fazendo elogios, críticas e, obviamente, nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Aqui no nosso telão tem os principais canais para você participar da nossa programação. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião. Assiste ao vivo a nossa programação nos canais facebook.com/TVC Taubaté e também no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, tem uma playlist completa de todos os vídeos e você pode voltar e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se a sua forma de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para você fazer isso é o nosso WhatsApp, o DDD é o 12 e o número 36259525. O Legislativo, a Câmara de Taubaté, também está presente em diversas redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aí na nossa tela, no nosso telão, todos os principais canais e contatos para você participar aqui do Mix da TV. E dando sequência nesta sexta-feira ao nosso programa, está na hora de você ficar muito bem informado aqui no Mix. Está começando o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. E se tem notícia importante, o destaque é no nosso telão e tem a ver aqui com o Legislativo. Lei de diretrizes orçamentárias será discutida na Câmara na próxima semana. Vamos acompanhar os detalhes dessa notícia. A Câmara de Taubaté realiza 4 audiências públicas em junho para debater o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026. O projeto de lei 71 deste ano foi apresentado pela Prefeitura aos vereadores no dia 30 de abril. 2 audiências ocorrerão no período noturno. Confira, então, como serão feitas essas apresentações. Na segunda-feira agora, dia 2 de junho, às 2 horas da tarde, serão apresentadas as informações da Câmara, do Instituto de Previdência, IPMT, da Unital e das fundações. No mesmo dia, na segunda, a partir das 6h30 da tarde, a Prefeitura irá detalhar as diretrizes das Secretarias de Fazenda, Esporte, Educação, Cultura, Meio Ambiente e de Mobilidade Urbana. As apresentações da Prefeitura continuam na quinta-feira, dia 5. A partir das 2 horas da tarde, serão demonstradas as diretrizes das Secretarias de Gabinete, Governo, Turismo, Habitação e de Administração, além da Procuradoria-Geral. As audiências terminam no mesmo dia, a partir das 6h30, com detalhes do orçamento das Secretarias de Planejamento, Saúde, Inclusão Social, Segurança, Obras e de Serviços Públicos. A presença da população, da sociedade civil e das instituições em geral é imprescindível para o êxito do evento. Os interessados podem comparecer ao plenário e usar a tribuna para apresentar sugestões e dúvidas ou então enviar perguntas pelo nosso WhatsApp, o DDD é o 12, o número 36259501, durante a transmissão do evento, que é ao vivo. Assista também a audiência pela TV Câmara Taubaté no canal 4.2, pela Claro TV canal 4, pelo site, pelo Facebook e no nosso canal do YouTube. As informações estão no site da Câmara aqui de Taubaté. E agora nós vamos para mais um destaque aqui no Mix de Notícias. E o destaque está aqui no nosso telão.
Unital e Prefeitura realizam 37ª Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes em Ação na Praça Dom Epaminondas. Entre os dias 26 e 30 de maio, Taubaté recebe a 37ª Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes, uma importante ação voltada à promoção da saúde pública, que será realizada das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, na Praça Dom Epaminondas, que é a região central do município. O evento é organizado pelos alunos do Departamento Científico Benedito Montenegro, do curso de Medicina da Unital, com apoio da Secretaria de Saúde, e apresenta como principal objetivo a conscientização da população a respeito da importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controle da hipertensão arterial e do diabetes, duas condições crônicas altamente prevalentes no Brasil. Durante toda a semana, a população poderá contar com aferições gratuitas de pressão arterial e de glicemia capilar, além de orientações sobre hábitos de vida saudáveis, fatores de risco e cuidados com a saúde. A ação é gratuita e aberta a toda a população, promovendo o aumento da qualidade de vida e o bem-estar de toda a comunidade. As informações estão no site Aqui Vale. E assim nós encerramos o nosso primeiro giro aqui no nosso Mix de Notícias. E olha só quem já chegou aqui no Mix, porque toda sexta-feira tem esse espaço onde a Caixa vem aqui fazer essa visita. E você já sabe, se a Caixa apareceu, é porque tem assunto dentro dela. Então, nós vamos agora com as dicas dos nossos especialistas no nosso Momento Fora da Caixa. Segue daí com a Caixa. Caixa recebida por aqui. Vamos ver qual é a pergunta. Como a hipertrofia pode melhorar a saúde? Antes de eu responder essa pergunta aqui para vocês, eu quero me apresentar. Meu nome é Alain Inácio, eu sou nutricionista clínico esportivo, já atuo na região de Taubaté há mais de 9 anos, ajudando mais de 7.000 pessoas a terem mais saúde, qualidade de vida, longevidade, melhorarem seus exames laboratoriais e também na parte de hipertrofia e emagrecimento, que seria o ganho de massa muscular, a parte estética. E agora nós vamos começar o quadro Saúde em Dia. Pensando no processo de hipertrofia. O que é hipertrofia? Primeiro vamos começar desse ponto. Massa muscular. É o ganho de massa muscular. Quando eu treino, para quem já treinou, foi numa musculação aí, fez um crossfit, sabe que depois que a gente treina, o músculo fica doendo, às vezes fica doendo por até 2 dias. Na verdade, aquilo que você fez foi um processo de ruptura do tecido muscular, ocasionou uma inflamação local, e aí sim você precisa recuperar essa musculatura de maneira eficiente, onde entra a alimentação, principalmente o consumo de proteínas de forma adequada, fracionamento de proteína ao longo do seu dia, em todas as refeições, para que você consiga consumir pelo menos 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo peso, para que você consiga melhorar o seu ganho de massa muscular. Mas o que isso tem a ver com longevidade? Tudo. Vamos pensar que ao longo da nossa vida, com 40, 50, 60, 70 anos, nós vamos perder massa muscular, correto? Uma das porcentagens que mais interna pessoas idosas e mais pode ocasionar problemas e até mesmo a morte é queda e quebra de fêmur, bacia. 30% das internações geralmente é por queda e quebra, ou seja, por ter um osso fragilizado, por ter falta de massa muscular. Então qual que é a progressão disso? Sarcopenia é a perda de massa muscular, depois vem a osteopenia, que é a piora da parte óssea, e osteoporose você já tem um osso muito pior, facílimo de quebrar. Por falta de vitamina D, por falta de cálcio também, isso vai piorando, mas principalmente por falta de massa muscular. Fora que massa muscular também previne problemas de demência e Alzheimer. Quando a gente tem uma musculatura boa de perna, quando treinamos nossos membros inferiores, por exemplo, você aumenta a produção de um hormônio chamado irisina. E esse hormônio ajuda, não vou dizer que evita, né, mas ajuda que você desenvolva uma demência, um Alzheimer, um problema neurológico, um problema cognitivo, e ainda assim também quando estamos treinando, quando ganhamos mais massa muscular com o treinamento,
vai aumentar também BNDF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, fora o outro ponto, imagine você com 50, 60, 70, você quer continuar tendo a sua mobilidade, você quer continuar andando a pé, subir uma escada, não precisar de uma bengala, não precisar de um andador, ter a sua autonomia. Então, por que não? É igual, por exemplo, guardar dinheiro agora para ter dinheiro no futuro. Por que não guardar um pouquinho de músculo agora, construir um pouquinho de músculo agora para ter um músculo no futuro, já que a tendência natural é perder. Então, também de 40, 50, 60, 70, o homem vai entrar na andropausa e a mulher na menopausa. E o que acontece? Perda de massa muscular, porque cai testosterona no homem, cai testosterona na mulher, cai estrogênio na mulher, cai progesterona na mulher. Ou seja, quando treinamos e temos atividade física, você consegue prolongar um pouco mais isso. Falta de músculo está ligado à falta de saúde. Poderia entrar mais a fundo, né? Que o músculo também libera miocinas, o músculo é liberador de hormônios. Então, o músculo é importante, principalmente quando a gente fala de 40, 50, 60, 70 a mais. Comece a construir agora, porque quanto mais velho, quanto mais idade, mais difícil é você construir músculo. Então, pense que músculo é saúde. Espero ter contribuído muito para o conhecimento de vocês, mas principalmente para a saúde, longevidade, e que você use esse conteúdo que você acabou de aprender aqui agora para que você tenha mais saúde, longevidade, disposição e energia ao longo da sua rotina e ao longo da sua vida. E já que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Caixa recebida, vamos abrir aqui e ver o tema do dia. Como acalmar as crianças? Meu nome é Vitória, eu sou psicóloga e neuropsicóloga infantil, atendo aqui na cidade de Taubaté crianças a partir dos 3 anos e tá começando agora o quadro Espaço Kids. Hoje eu vou ensinar algumas maneiras de você acalmar a criança quando ela estiver muito nervosa, quando ela estiver triste, quando ela estiver com alguma sensação ruim e precisar de ajuda, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns recursos aqui. A primeira coisa que a gente tem que ensinar para a criança num momento de nervosismo é respirar, né? Então todo mundo deveria fazer isso, né? E a criança é muito importante ela aprender a respirar. Eu trouxe um recurso aqui para mostrar para vocês que eu uso muito no consultório, que é essa bola expansiva. Mas depois eu vou falar algumas coisas que vocês podem adaptar que tem o mesmo resultado, tá? Então basicamente aqui você vai falar para a criança puxar o ar quando a bola crescer e soltar o ar quando encolher a bola, né? Então vai ficar assim. Certo? Você pode pedir para a criança fazer 3 respirações ou até ela se sentir mais calma, né? Então você vai fazendo junto com a criança um movimento, devagar, sempre devagar, tá? Não é acelerado. E você vai ver que a criança vai se acalmando, ok? O que pode substituir essa bola? Essa bola dá para encontrar facinho, tá, gente? Não é caro. Mas o que dá para substituir? Bolinha de sabão. Né? Então tem o mesmo princípio, a bolinha de sabão você precisa puxar para soltar as bolinhas de sabão, né? Ou simplesmente aquele cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? Que também é bem básico, não precisa ter nada, você pode até desenhar uma florzinha, uma velhinha, aí cheira a florzinha e assopra, né? Ou respirações essa respiração da mão que a gente fala, né? Que a hora que o dedo estiver subindo, a gente puxa o ar, na hora que o dedo estiver descendo, a gente solta o ar e vai fazendo isso até completar toda a mão, tá? Então a respiração é sempre um recurso válido para você tentar de primeira ali para ver se vai ajudar essa criança a se acalmar, ok? Uma outra dica que eu posso dar para vocês são brinquedos sensoriais. Eu trouxe massinha, que é muito simples, né? Então a massinha ela calma porque você consegue apertar, então às vezes você tá com raiva, você pode apertar, né, e pôr para fora os seus sentimentos, né, que é muito importante, mas pode ser areia, pode ser argila, pode ser aqueles brinquedinhos sensoriais mesmo, sabe, que você
de apertar, que ele tem aguinha dentro, alguma coisinha assim. Você pode criar um brinquedo sensorial na sua casa, então você pode pegar uma garrafa PET, por exemplo, colocar água, colocar glitter, colocar estrela e ficar ali a criança mexendo aquela garrafa, também é muito bacana, tá? E ajuda a acalmar. Um outro recurso é brinquedos que exigem aí uma certa concentração. Então trouxe aqui um exemplo de bloco, né? Pode ser qualquer tipo de bloco, tá, gente? Não precisa ser esse, mas esse aqui são aqueles blocos magnéticos, né? Que você consegue construir. Trouxe um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Porque você pode falar para a criança construir o que ela quiser e tudo mais, e conforme ela vai mexendo nos blocos, ela vai se acalmando também, tá? Outras dicas é você ter um espaço para a criança, de repente, para ela se acalmar, né? Ou se você estiver num ambiente público, levar a criança para um lugar mais tranquilo, para não expor também a criança ali, né? Quando tem muita gente e ela tá nervosa. Então, levar a criança para um lugar mais tranquilo, dar uma água, conversar, perguntar o que tá sentindo, escutar a criança, né? Então, acho que tudo isso ajuda, de certa forma, a ela se acalmar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E agora que o assunto está fora da caixa, eu vou devolver a caixa para vocês. Muito obrigado aos nossos especialistas, a doutora Vitória Rotum e também ao nutricionista, o Alan Inácio, pelas dicas e informações aqui neste Momento Fora da Caixa, que é inédito toda sexta-feira aqui no Mix da TV, conteúdo que você só acompanha aqui. Além disso, tem o nosso programa quinzenal, com os nossos especialistas, com outros assuntos que você acompanha aqui na nossa programação. E o Mix vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco e tem mais informações para você. Rua de acesso à Praça da CTI na região central de Taubaté é interditada para manutenção. Eu te conto todos os detalhes a seguir, não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso segundo e último giro no Mix de Notícias. Se tem notícia, tem destaque aqui no nosso telão da área da saúde. Manga pode ajudar a controlar diabetes, revela estudo dos Estados Unidos. Vamos acompanhar os detalhes. Se você gosta de manga, aqui vai uma notícia boa. Além de deliciosa, a fruta tropical pode ajudar a controlar o diabetes tipo 2. Foi o que descobriu um estudo feito nos Estados Unidos. A pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Illinois mostrou que consumir manga fresca diariamente melhora a sensibilidade à insulina em pessoas com sobrepeso e obesidade. 2 xícaras da fruta na dieta já ajudam. O estudo sugere que adicionar mangas frescas à dieta pode ser uma maneira simples e agradável para pessoas com sobrepeso ou obesidade melhorarem a função da insulina e reduzirem o risco do diabetes tipo 2. Os cientistas analisaram o efeito de aproximadamente 100 calorias de manga na dieta, o equivalente a 2 xícaras da fruta, na saúde de adultos com inflamação crônica. Os participantes que consumiram o alimento apresentaram níveis mais baixos de insulina e melhora na capacidade do corpo de lidar com açúcar no sangue. No estudo, publicado em março e divulgado agora pela imprensa dos Estados Unidos, 48 adultos entre 20 e 60 anos foram divididos em 2 grupos. Metade passou a comer 2 xícaras de manga por dia e a outra metade consumiu sorvete italiano com o mesmo valor calórico. Nenhum precisou mudar o resto da dieta ou rotina. Depois de 4 semanas, os resultados mostraram que apenas o grupo que comeu manga teve melhora na sensibilidade à insulina. E mais, enquanto o peso do grupo da manga ficou estável, o pessoal que consumiu sorvete engordou. Além de ajudar no controle do diabetes, a manga é cheia de benefícios para o corpo. Ela é rica em fibras que ajudam na digestão e no controle do colesterol. Também é fonte de vitaminas A, C e E, que cuidam da pele, do cabelo e do sistema imunológico. Outro ponto forte é o potássio,
que ajuda a equilibrar a pressão arterial e protege o coração. Essas informações se acompanham aqui no nosso telão, são do portal Só Notícia Boa. Para a gente encerrar o nosso Mix de Notícia desta sexta e também do mês de maio, vamos para o nosso último destaque que está aqui no nosso telão. Rua de acesso à Praça da CTI, na região central de Taubaté, é interditada para manutenção. A Rua Benjamin Constant, que fica na região central de Taubaté, segue interditada nesta sexta-feira. Havia um importante acesso à Praça Félix Guizar, mais conhecida como Praça da CTI. Segundo a Prefeitura, a interdição segue até às 5 horas da tarde de hoje. O bloqueio que começou ontem acontece por conta de uma manutenção da Sabesp na rua. Um desvio foi realizado na Rua Armando Salles de Oliveira, que fica a cerca de 400 metros de distância. O trânsito opera normalmente para os motoristas que passam pela CTI e seguem em direção à Avenida Tiradentes. Ainda de acordo com a Prefeitura, agentes de trânsito estão na região para orientar os motoristas durante a interdição. A Sabesp informou que a manutenção na rua é uma obra de remanejamento de redes para substituir uma antiga tubulação. As informações são do site G1 Vale do Paraíba. E assim encerramos o nosso Mix Notícias de hoje. Acompanhe mais informações de Taubaté e da nossa região na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, no Boletim Câmara e também na parte da tarde, no Mix da TV. E agora está na hora da gente ver os nossos destaques da programação na semana que vem. Está no ar o nosso quadro de toda sexta-feira, O que vem por aí. Vamos aos destaques da semana que vem, primeira semana de junho aqui na nossa programação. Durante as manhãs aqui da nossa TV, você já sabe, né? Temos o Boletim Câmara com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, além da previsão do tempo e as condições do trânsito. Durante a semana, você também acompanha aqui o programa Fiscalização Pública, uma entrevista com os vereadores para acompanhar e divulgar o trabalho realizado. Na segunda-feira, o Mix da TV traz o quadro Voltando ao Papo e nós vamos rever as entrevistas que foram destaque no Mix da TV. Além disso, tem o nosso quadro Mix Sustentável. Na terça-feira, tem o programa Em Discussão. O apresentador Miguel Cáter traz convidados para comentar a ordem do dia da sessão ordinária. E, obviamente, a partir das 2 horas da tarde, a TV Câmara transmite ao vivo mais uma sessão ordinária. Na quinta-feira da semana que vem, vai ao ar o programa Em Prosa, mostrando as histórias de um escritor que já passou aqui pelo nosso programa. São as histórias do Maurício Pereira, o quadrinista e ilustrador. Bem, esses foram os principais destaques para você continuar ligadinho aqui na nossa programação. Este foi o nosso quadro O que vem por aí. E sexta-feira, você já sabe, aqui no Mix da TV você tem as dicas de eventos da nossa cidade para você curtir junto com a sua família este final de semana frio aqui em Taubaté. Então quem chega com todas as informações é a nossa estagiária Isabela Vieira. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta, a partir das 8 da noite, o Teatro Metrópole recebe o espetáculo Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. A peça explora a trajetória do educador, escritor e tradutor francês, que se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas. A classificação é livre. Para garantir o seu ingresso e não ficar de fora dessa, é só acessar a bio do Instagram do Teatro Metrópole. O @ é Teatro Metrópole Oficial. No sábado, tem Cinema Pontos Mis no Mistal, a partir das 2 da tarde. Na sessão desta semana, que encerra um mês dedicado ao Charlie Chaplin, o museu apresenta o clássico Tempos Modernos, de 1936. A história apresenta críticas à industrialização e à desumanização do trabalho. O cineasta interpreta um operário que tenta sobreviver dentro do ritmo frenético das fábricas em meio à crise econômica. A entrada é gratuita. E para encerrar ainda com as artes visuais na cabeça, nesse final de semana começa a exposição itinerante criada pelo artista plástico Felipe Rezende, o IFE. A mostra reúne obras inéditas, oficinas de arte urbana, exibições audiovisuais, performance ao vivo e venda de peças autorais. No domingo, a programação inclui a intervenção Arte nas Mesas, que acontece gratuitamente das 2 às 5 da tarde no Ombu Plaza Mall. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau!
Agradecendo a Isabela pelas dicas e informações aqui na nossa agenda cultural, tenho certeza que ajudou os nossos telespectadores a se programarem para este final de semana. E agora vamos acompanhar os fatos e os assuntos debatidos aqui no Mix, na nossa retrospectiva de maio. Está no ar o nosso quadro Mix Retrô. Vamos acompanhar os principais destaques. Neste mês de maio, falamos de saúde, no Dia Nacional de Prevenção das Alergias. A nossa conversa foi com a doutora Júlia Basile. Hoje conversamos com os doutores Carlos Silva e Gesiane sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. No mês das mães, teve um papo especial sobre elas e a relação com os filhos, com a psicanalista Bruna Maximiano. Comemoramos também o Dia da Assistente Social com a presença da Lilian Zanca, aqui no estúdio do Mix. E falamos sobre adoção com Débora Barbosa, que é presidente do grupo Gerados no Coração. A cidadania esteve em alta. O major Auíri Buchaú, do CAVEX, veio até aqui para explicar para a gente como funciona o processo de alistamento militar. E aprendemos dicas importantes de como falar em público e o uso da tribuna livre com o Dr. Gustavo Boller. Aproveito para agradecer a todos que se dispuseram a conversar com os nossos telespectadores. No dia 9 de maio, o Mix da TV completou uma marca importante aqui na emissora, 100 edições na TV Câmara Taubaté. O Lei na Prática discutiu assuntos importantes sobre as leis aqui da nossa cidade. Falamos sobre a lei que obriga bares, restaurantes, supermercados, clubes e outros espaços a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Também esteve em pauta, em maio, a lei que permite a qualquer criança que tenha alimentação seletiva, restritiva ou ritualística levar seu próprio alimento para as escolas públicas. E não parou por aí. Falamos da Lei 5.960 de 2024, que obriga instituições privadas destinadas à permanência de idosos a terem instalado sistema de monitoramento por câmera de vídeo nas dependências internas e áreas comuns. E também falamos da lei que determina que o símbolo municipal de identificação das pessoas com deficiências ocultas é o cordão girassol. Em maio, teve estreia, foi o nosso quadro Pop Verso. Falamos das características que marcam a geração Z, a geração menos 30, com a presença da nossa estagiária Vivi. Teve lançamento de jogo com a Cultura Game e o GTA 4. Falamos de estreia de live action nos cinemas, o novo filme de Lilo e Stitch. E para fechar o mês, o assunto foi música para os mais jovens e o novo álbum de Miley Cyrus. No Mix dos Esportes, conversamos com os campeões de MMA, Pelé e Noturno. No paraatletismo, a nossa conversa foi com o técnico Diego Cascardo e o paraatleta Thiago Soares. Para falar dos Jogos dos Idosos, recebemos o gestor Pedro Henrique Carvalho e o atleta Carlos Alberto Giovanetti. E por fim, a pauta foi sobre a bocha, com Ademir de Souza e Valdeci Januário de Oliveira. O Mix Sustentável trouxe assuntos importantes como o processo de licenciamento ambiental, a situação da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e celebramos no dia 27 o Dia da Mata Atlântica. No Mix de Notícias, você ficou muito bem informado ao longo deste mês. Taubaté conquistou títulos no ciclismo em torneio realizado em Dayatuba. As multas por não pagar Zona Azul aumentaram em 11%. Taubaté promoveu a exposição Fronteiras e Superfícies no Centro Cultural Mestre Justino. E o município foi selecionado para participar de formação no Ministério das Cidades. Um falso médico tentou aplicar golpes em famílias internadas nas UPAs. E a Justiça confirmou a constitucionalidade da legislação que permite à Prefeitura definir adicional de insalubridade por decreto. E teve mais notícias. A Frente Parlamentar, aqui da Câmara, vai acompanhar 4,5 milhões de reais destinados ao Agamute. O Congresso Técnico, que marcou a abertura da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade, aconteceu aqui em Taubaté. A Câmara aprovou a suspensão do decreto que regulamenta a concessão de adicionais. E Taubaté registrou aumento no número de pessoas em situação de rua. E teve destaque nacional. O INSS começou a atender aposentados após as fraudes no Instituto.
As obras nas casas danificadas no Jardim Mourisco tiveram mais uma etapa concluída pela Prefeitura. E o Taubaté Handball, orgulho aqui da nossa cidade, conquistou o 9º título da Copa Sul Centro-Americano de Clubes e vai disputar o Mundial. E o Supremo Tribunal Federal confirmou a lei que cria salas sensoriais para pessoas com TEA em Taubaté. Bem, tantos destaques importantes, tantos assuntos, tantos conteúdos. Esse foi o nosso Mix Retrô de maio. Em junho, o Mix da TV continua com tudo. Tem mais episódios inéditos do Pop Verso, seu momento de cultura pop para a geração menos 30, e também dos quadros Lei na Prática, que vai falar sobre o decreto sobre o programa Escola Vai à Câmara e a proibição na soltura de fogos de artifícios. No Mix Sustentável tem as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. E tem mais informações dos acontecimentos de Taubaté, sempre no Mix de Notícias. No Mix dos Esportes, a gente continua conhecendo os atletas e as modalidades de destaque aqui na cidade. E ainda tem as conversas que trazem conhecimento e cidadania no nosso quadro Hora do Papo. Nosso encontro de junho já está marcado aqui na TV Câmara Taubaté e nós, aqui do Mix, estamos esperando por você. Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté.